adequa, porque esta palavra que está é uma palavra que é paroxítona, nesse caso específico, e terminada em A não recebe acento. Por esse motivo, segue a tendência. Mas esse verbo, ele não é conjugado em todos os tempos e pessoas. Interessantíssimo esse detalhe. Ele é defeituoso, é isso? O verbo adequar, em eu me adequo, já foi um verbo defectivo. Não é mais? Não. Se nós observarmos o dicionário Wise, nós vamos encontrar o verbo adequar. Eu me adequo. Havia um verbo bastante interessante que a Rita Lee fez com que mudasse. O verbo explodir. Então, da mesma forma que adequar. Então nós podemos aqui Sim, eu me adequo. Criar novas formas de conjugação de verbos? Princípio, artigo 1º do formulário ortográfico da língua portuguesa. A língua portuguesa do Brasil será regida pelo uso. As pessoas usam a palavra e com um certo período, com certa frequência, a palavra entra em língua portuguesa. Diferente do português de Portugal, que está ligado à etimologia. O que a Rita Lee criou? Explodir. E o resto que se exploda. Questionaram a Rita Lee, porque não existia o verbo explodir no presente do subjuntivo primeira pessoa. E o Chico Anísio também usou muito, né? Exato. Ele tinha um quadro que ele fazia uma ironia aos pobres, então... Que se exploda. Que se exploda. Exatamente. Não faz sentido o verbo explodir ser defectivo. Pura tradição, infelizmente, mal conduzida. Professor, por quem é de direito. Uma palavra que eu vou deixar para que o senhor discuta daqui a pouco. Enxágue ou enxague. Substantivo ou verbo. Como usá-lo sendo substantivo, né? Existe ele substantivo, né? Exato. E como usá-lo quando é verbo. Pois sim. A pronúncia. Pois sim, Silvio. Vamos ouvir mais uma música? Vamos apreciar. Aliás, Geraldo. Parabéns, Geraldo. Músicas lindíssimas. Obrigado, professor. O que você escolheu aí? Falávamos ali do Chacrinha, então eu gosto muito de Moacir Franco, né? Ele traz umas canções com as letras bem gostosas de ouvir, audíveis, né? Fazer aqui um pupurrezinho, duas músicas, uma seguida da outra, que são músicas muito compridas, com várias estrofes, né? Então vamos fazer um pupurrezinho. Já que você falou em Moacir Franco, nós vamos fazer aqui alguns registros. O nosso programa tem o quadro Registros Gerais. Então nós registramos alguns eventos no mês de julho. Aniversário de Campinas, 200 anos da Campininha das Flores. E o Moacir Franco foi um dos artistas que se apresentaram nesse evento comemorativo ao aniversário de Campinas. Moacir Franco, um dos mais perfeitos e completos artistas brasileiros. Eu sou fã Goianão do do pé rachado, né? É verdade. O goianão, porque ele se tornou goiano, né? Tem fazenda na região. Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti eu não pensei que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu e tudo que sonhei. Que louco fui, dizendo adeus e partindo para o mundo conquistar. Nem eu sei pra quê. Eu recordo seu olhar, tão cansado de chorar, porque partiu. E num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrendo, disse adeus. Em outros céus eu procurei a mesma estrela que brilhou só para mim. E muito longe não achei essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa se um dia tentei te esquecer. O que é que esta lágrima
a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E me disse assim, distante dos olhos, aos poucos esquece o amor que não morre no teu coração. Mas a quem eu antes levasse uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. Lindas lembranças na voz de Geraldo Jorge, músicas do Moacir Franco. E eu me lembro muito bem de assistir à TV Record, não, TV Excelsior, o Moacir Franco descendo uma escada num cenário bonito, cantando essa música na grande parada Excelsior. Mas vamos falar mais de língua portuguesa, viu, professor Carlos André? É bom demais, né, ouvir música, mas vamos falar mais de língua portuguesa. E nós temos a brincadeira Onde está o erro? E hoje a correção será do professor especialista Carlos André. Onde está o erro nesta frase? Se o acusado contradizesse uma vez mais, seria condenado. Esta é a frase. Vamos repetir? Se o acusado contradizesse uma vez mais, seria condenado. Onde está o erro nesta frase? Lá por volta do quase final do programa, nós estaremos fazendo a correção. Certo, professor? Não faça a correção agora, tá? Pois sim. Deixa o pessoal participar. Professor, nós perguntamos antes da música sobre o enxague e o enxágue. Uhum. Verbo e substantivo. Exato. Falávamos do trema, não é? E do trema também. É engraçado que quando falamos do trema, faz toda a relação com o verbo enxaguar. Como é que o verbo enxaguar é conjugado no imperativo? Como é que eu mando tu enxaguar algo? Enxagua. Enxagua. Enxagua? Eu enxaguo. Tu enxaguas, tira eu o enxaguo? Enxagua. Eu enxaguo? Eu enxaguo. Tu enxaguas, ele enxagua. Ele enxagua. Então, tu enxaguas, tira o F e enxagua. Agora, como é que eu mando você enxaguar algo? Seria enxague, ou enxague. Enxague ou enxague. Olha o trema. E agora? Esse é o detalhe. O trema faz diferença exatamente nesse tipo de palavra. Aí ele faz falta, ou faria falta. Faria absoluta falta, muita falta. Então, segundo a norma padrão, seria enxague. É como se houvesse um acento, e havia no esse U, acento, no U. Enxague. Se houvesse trema, seria enxague, não havendo, seria enxague. A tradição manda que seja enxague. Bem, o trema, o acento foi retirado. Porém, não há modificação qualquer na pronúncia. Continua enxague. Enxague o chão. Que, aliás, vem do verbo aguar. Enxaguar vem do verbo aguar. Então, encha de água. Enxague algo e o enxague. Faça um enxágue. Por favor, faça um enxágue. Está muito sujo aqui, faça um enxágue. E esse enxágue seria com trema. Enxágue. Enxágue. Uma limpeza, uma asepsia aqui na boca. Uma asepsia, exatamente. Interessante, não é, Silvio? Muito interessante. Pronúncia interessante. Tem uma outra dúvida terrível. Lembrando que terrível não perdeu o acento. Não termina em A, não perdeu o acento. Existe uma propaganda que está no ar aí, está sendo veiculada, não sei se já saiu, mas até poucos dias eu me lembro de ter assistido na televisão, de uma operadora de telefone dizendo: com a operadora X, você fala ilimitado. Uhum. Bom, bem atencioso a essas coisas, ou curioso a essas coisas, eu não concordei com isso. Uhum. Me pareceu que é um erro isso aí. Uhum. Com a operadora X, você fala ilimitado. Não seria você fala ilimitadamente?
Interessante a sua observação, Silvio. É aquele detalhe. Quem é bem alfabetizado, quem gosta de língua portuguesa, quem conhece, percebe rapidamente esses detalhes. São, deveras, no Brasil, detalhes, mas que podem prejudicar o processo de comunicação. Quando eu pego a palavra ilimitado, ilimitado é um adjetivo. Nós sabemos, adjetivo caracteriza o substantivo. Ele é ilimitado, por exemplo, mas que ele não tem limites. E ilimitadamente, esse sufixo mente, essa estrutura mente, formam o que nós chamamos de advérbio, que se refere ao verbo, mostrando então um modo. Havia até outra propaganda para ilustrar essa, que falava cerveja X, a cerveja que desce redondo. Seria redondamente. Muita gente questionou, mas não seria redonda? Ou seja, esse redondo que foi colocado aí, na verdade, tem forma de adjetivo, mas é um advérbio por excelência. Então, essa cerveja X, ela desce redondamente, é o modo como ela desce. E se eu coloco redondo, naturalmente parece que é uma falta de concordância. Não há, mas parece que há. Não seria o adjetivo se transvestindo de advérbio? Sim, sim. Isso até é interessante do ponto de vista da música, da poeticidade e até mesmo da propaganda, desde que não cause problema do ponto de vista do processo comunicativo. Então, quando alguém fala assim, aqui você fala ilimitado, esse limitado, até que se prove o contrário, não há para ele nenhum tipo de outra interpretação. O correto, naturalmente, segundo o padrão formal da língua, que eles chamam de padrão culto, é ilimitadamente. Não causa, nesse aspecto, nenhum problema do ponto de vista do processo de comunicação. As pessoas vão entender isso, mas há casos em que elas não entendem. Por exemplo, independente do Banco Central, o governo federal aumentará os juros. Independente do Banco Central, o governo federal aumentará os juros. Pergunto, essa frase quer dizer que o governo é independente do Banco Central? Ou que mesmo que o Banco Central seja contra, o governo aumentará? Bem, aí causou problema, causa ambiguidade, obviamente prejudica o processo de comunicação. Então, nesse caso anterior, há um equívoco que não prejudica o processo de comunicação. Nesse sim. Então, muito cuidado com esse tipo de consideração, troca de advérbio por adjetivo, ou mesmo a adverbialização do adjetivo. Professor, há uma permissão, isso é permissão ou permissividade no caso da música? Nós observamos em várias letras de músicas algumas coisas que não se admitiriam em outras composições de textos. Uhum. Uma dessas músicas que eu tenho ouvido, uma música muito bonita, uma música que diz: se o sol se pôr, eu esqueci o resto da letra, se o sol se pôr... Meu amor, aonde você for. É uma coisa assim, só sei que a música, a letra diz, se o sol se pôr. Uhum. Mas essa dúvida aí nós vamos deixar para esclarecer daqui a pouco, porque eu quero que o Geraldo cante uma música cuja letra também fomenta uma discussão, que é, qualquer dessas músicas, a letra vai fomentar uma discussão. Pranto do Adeus ou Guarânia da Saudade. Me parece que Pranto do Adeus. Fazer um pedacinho das duas, né? Um pedacinho de Pranto do Adeus e um pedacinho de Guarânia da Saudade. Vais partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair. Porém não te peço que fiques comigo, pois se há muito tempo desejas partir. Eu tenho certeza que dessa loucura tu vais muito breve se arrepender. E na porta modesta em que estás saindo, hei de ver-te um dia outra vez bater. E na porta modesta em que estás saindo, hei de ver-te um dia outra vez bater. Ao ver-me tão triste, teus olhos insistem em chorar também. Porém já não podes ficar ao meu lado, pois se a tua espera deixaste outro alguém. Levanta teu rosto e segue os teus passos, deixando que eu chore o pranto do adeus.
Se um dia a saudade orvalhar teus olhos, volte novamente para os braços meus. Se um dia a saudade orvalhar teus olhos, volte novamente para os braços meus. É o Espaço Livre do Jornal da Imprensa. Você pode dar o seu alô pelo e-mail do Espaço Livre, espacolivre@jornaldaimprensa.com.br. A pergunta de hoje é: onde está o erro nessa frase? Atenção para a frase. Se o acusado contradizesse uma vez mais, seria condenado. Se o acusado contradizesse, eu ouvi alguém falando isso num congresso de jornalistas, colegas meus. Se o acusado contradizesse uma vez mais, seria condenado. Onde está o erro nesta frase? Eu quero agradecer as pessoas que estão de olho no programa. O doutor Sebastião Gonçalves, advogado, o advogado Antônio Pereira. Eu quero agradecer também ao casal Gilmar e Ivanilda. Agradeço com muito carinho o Rogers, que é publicitário, radialista, o Flávio, que é produtor de áudio e vídeo. Agradeço o doutor Sidney, que é delegado corregedor da Polícia Civil. Muito obrigado por estarem de olho aqui no Espaço Livre do Jornal da Imprensa. E nós temos os registros gerais. O que é que aconteceu, o que anda acontecendo em Goiânia, no estado de Goiás, no mês de julho? Tivemos a Festa da Trindade, tradicional Festa da Trindade, que reúne milhares de romeiros todos os anos no mês de julho. Tivemos, como já dissemos aqui, a festa comemorativa do aniversário do bairro de Campinas. Estamos em plena temporada do Rio Araguaia, que reúne gente do Brasil inteiro. E nós aproveitamos, falando em temporada do Araguaia, tempo de férias, tempo de passeios, e recomendamos aos internautas, aos teleouvintes, os lugares históricos, as cidades históricas e os pontos turísticos do estado de Goiás. Pirinópolis, que é uma gostosura, a cidade de Goiás, né? E Caldas Novas, que é uma cidade sempre receptiva e com aquele calor que muita gente conhece, mas que alguns ainda não conhecem, que é a cidade das águas quentes. Geraldo cantou aqui uma música muito